Paz seja convosco. Feliz sábado a todos. Bem, eu resolvi fazer esse vídeo, vai ser um vídeo curto, hoje, falando um pouquinho. Não vou me estender muito, vou só dar uma pincelada em algumas coisinhas. Falando um pouco porque que alguns de nós guardamos o Shabat, o sábado, a partir das 17 horas de sexta-feira e começando o sábado pela manhã, mas a partir de sexta-feira às 17 horas. A resposta está em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 8. Aqui. E não só Gênesis capítulo 1, verso 8, como também nós podemos observar que nos dias da criação, o Eterno, ele vai usar sempre esse termo aqui. E houve tarde e manhã o segundo dia. Então, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia. Então, até o sexto dia, houve tarde e manhã do dia seguinte, porque no sétimo, o Eterno descansou de toda a sua obra. Então, nós guardamos o sábado a partir das 17 horas, não somente nós, mas como Jerusalém também guarda e toda Israel. Porque nós temos como base as Escrituras. O livro de Gênesis, aqui no verso 8, no primeiro capítulo de Gênesis, fala: E chamou Elohim ao firmamento o céu, e houve tarde e manhã do dia seguinte. Então, em hebraico, essa palavra aqui, tarde, significa boker. Então, boker, em hebraico, boker, significa entardecer. Então, o dia, segundo o que o Eterno deixou para nós em Gênesis, no capítulo 1, verso 8, Beresh, que é Gênesis em hebraico, ele passa a virada do dia das 24 horas na criação a partir da tarde, que significa entardecer. Entardecer é em qualquer lugar do mundo, entardecer é a partir das 17 horas. A partir das 17 horas vem o entardecer. Então, é por isso que nós guardamos ao entardecer. Para nós e para o livro de Gênesis, de um dia para o outro passa a partir da tarde e manhã. Ou seja, no primeiro dia foi a partir tarde e manhã do segundo dia. O segundo dia passa a ser pela tarde e manhã do terceiro dia, e assim sucessivamente. Então, para nós e para Israel, sexta-feira, a partir das 17 horas, já é sábado, porque a partir da tarde e manhã do dia seguinte já é o próximo dia, como nós vemos nos dias da criação. Então é por isso que guardamos o sábado, começando a partir de sexta-feira, 17 horas. O calendário de Gregoriano, o Papa Gregório, ele fez uma modificação no horário, nas horas. O período das 24 horas passou a ser, a partir do século XIII, com a modificação do Papa Gregório, não a partir da tarde e manhã, mas a partir da meia-noite, o dia seguinte. Mas, claro que isso não é assunto para esse vídeo, então eu vou me estender. Ele teve os motivos econômicos, segundo as fontes históricas, e teve também o motivo eclesiástico, o motivo religioso,
o motivo, a motivação de mudar, como diz as escrituras, os tempos, os dias e as leis, mudando as horas, para poder dar ênfase ao domingo. Porque para eles modificaram o dia santo para o domingo. Mas para nós continua sendo exatamente como nos dias da criação, tarde e manhã do dia seguinte. Entardecer, boker, a partir de 17 horas já é entardecer até amanhã do dia seguinte. Então, para nós, sexta-feira a partir de 17 horas já é sábado. E não a partir de meia-noite, como quis o Papa Gregório. Nós seguimos as escrituras e não Papa ou modificação papal. Alguns judeus messiânicos, brasileiros judeus messiânicos e até judeus mesmo, do judaísmo e judeus messiânicos, eles insistem em querer seguir um calendário lunar. Só que o calendário lunar, a lua tem seus períodos que modifica os 7 dias da semana. Então, a lua, ela pode trazer modificação o período de 7 dias. Então, em Israel, em Jerusalém, os dias da semana continuam sendo 7 dias, a partir de tarde e manhã para o dia seguinte, um período de 17 às 17 horas. E o sábado, o Shabat lunar, ficou apenas para o Shabat festivo. Irmã, mas vocês seguindo o lunisolar, vocês estão seguindo o Gregório. Não. Lunisolar é tarde e manhã. Lunisolar do dia seguinte, seguindo o contexto de Gênesis. Mas Israel, tem umas pessoas que falam assim, mas Israel, alguns, não são todos, alguns judeus messiânicos falam, mas Israel segue os sionistas, o governo de Israel segue as determinações, as diretrizes sionistas. Mas acontece que o Eterno, ele usa o jumento de Balaão, ele usa até as pedras. Até as pedras ele usa. Então, se eles estão seguindo o lunisolar, aleluia! Aleluia que eles conseguem seguir o lunisolar, mesmo tendo um governo como está lá, né? Sionismo, por enquanto. Mas os sionistas seguem o lunisolar. Mas também não é só isso. O tema do sábado passado, do vídeo aqui, foram as portas gêmeas, a porta dourada. E existe um decreto, que eu esqueci o número do decreto, mas eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Um decreto que o governo de Israel, mesmo assim como eles estão hoje, eles decretaram que aquela porta, ninguém pode mexer naquela porta, tem que permanecer fechada. Então, Deus, quando ele quer que a profecia ela se cumpra, quando ele quer estabelecer, ele usa até as pedras, ele usa quem ele bem entender e quiser. Então é muito importante nós não nos esquecermos disso. Outra coisa, os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 7 dias, né? Os 7 dias da semana nunca foi mudado. A única modificação que houve dos 7 dias da semana, que no caso, se seguirmos um calendário lunar para a guarda do sábado da criação, não vai interferir nos 7 dias. Por isso que ficou estabelecido só para os sábados festivos, o seguimento de um calendário lunar. Em 1793, quer dizer, 1790 e
1792 a 1794, houve o calendário da Revolução Francesa. Então, no calendário da Revolução Francesa, e essa fonte histórica vai estar na descrição do vídeo, houve uma modificação no calendário por um francês, o Gilbert Rome. Então, o Gilbert Rome, ele tentou acrescentar a 7 dias semanais mais 3, mas não deu certo. Foi em 1793, no período da revolução do calendário, na Revolução Francesa. Mas não, o Eterno não permitiu, não houve jeito de modificação dos 7 dias da sequência de Gênesis. Mas tem aquele pessoal meio metafísico que eu não vou nem comentar sobre isso, sabe? Que entende figurativamente o problema deles, dos metafísicos. Porque nós seguimos os fatos históricos, a sã doutrina, os fatos históricos, o mover do Eterno em todas as coisas. A questão atemporal é uma questão do Eterno, não é nossa. Os metafísicos, eles querem viver de forma atemporal, mas eles não são Deus. Se eles quiserem ser Deus, é um Deus com letra minúscula. Eles não são o Eterno. Então, eles ficam meio que querendo ter um pensamento e ser atemporal. Como Deus é atemporal, eu vou ser atemporal. Então, é problema lá deles. Nós seguimos entendendo que o Eterno é atemporal, mas seguindo em obediência à nossa temporalidade. E seguindo, obedecendo às leis de Deus, não às leis do judaísmo. Os judeus seguem a lei dos Levíticos, 613 leis. Nós seguimos a lei de Deus, que não pode ser mexida e é eterna, que são os 10 mandamentos, que apontam ao pecado. Aponta ao pecado, mas não executa nenhum tipo de sanção, como apedrejamento, para quem não obedece às leis como era no período levítico, né? Como foi em todo o período de Israel, quando vivia segundo as 613 leis no período teocrático. Então, as leis hoje, que a gente hoje segue a lei de Deus, que são os 10 mandamentos de Moisés. E essa tábua, ela não é mais física, ela está encravada no coração do Filho de Deus, como está no livro de Hebreus, parece que é Hebreus 8, capítulo 8 de Hebreus. Então, hoje, como eu falei para vocês, vai ser um vídeo. Foi um vídeo curto. Quem quiser estudar a história da tentativa de mudança dos 7 dias na Revolução, no calendário da Revolução Francesa, pode estudar. Também eu vou estar colocando na descrição do vídeo a mudança que o Papa Gregório fez, né, do calendário no século XIII. E a gente precisa observar uma coisa, gente. O livro de Daniel e a maioria dos profetas e também do Novo Testamento, os apóstolos, eles já previam a anomia, a desobediência total das leis e do mandamento. E a apostasia. A apostasia inclui também essa apostasia que o Papa Gregório fez a partir do século XIII, que ele modificou essa parte aqui, de você guardar o Shabat de descanso a partir de tarde e manhã do dia seguinte. Ele mudou o período com relação às horas. De 17 às 17, eles passaram eles decretaram, instituíram que fosse para o Ocidente, porque para o Oriente, até hoje, segue o lune solar, sim, igual eles, mas não a partir da meia-noite, mas a partir das 17 horas. Assim está em Gênesis, a partir das 17 horas, e assim estamos nós. Então, em nome de Jesus Cristo, Mashiach,
o Rei de Israel, nós seguimos obedecendo o mandamento da lei de Deus, os 10 mandamentos, e seguimos seguindo o livro de Bereshit, de Gênesis, como o Eterno deixou para nós, tá? Então, um lindo término de sábado, uma linda semana a todos, Shavuot, uma linda semana a todos, em nome de Jesus Cristo, e até uma próxima.